A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 46º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Levítico. Trago para a leitura os capítulos 1º, 2º, 3º e 4º para estudo. O propósito deste livro, Levítico, foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador e para expor o perdão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. No capítulo 1, trago destaque no versículo 2. Oferecer oferta. O termo oferta é cognato do verbo que significa aproximar-se. Portanto, o sacrifício era uma dádiva que os israelitas fiel traziam a Deus a fim de poder aproximar-se dele, desfrutar da sua comunhão e bênção. Primeiro, 5 ofertas são descritas no capítulo 1 a 7. Holocausto, a oferta de manjares, isto é, de cereais, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Segundo, os adoradores apresentavam ofertas com finalidade de expressarem gratidão e fé, de renovar a comunhão, de aprofundar a sua dedicação ao Senhor ou de pedirem perdão. As ofertas eram realmente orações em forma de atos. Terceiro, em muitos casos, a oferta envolvia um sacrifício. Isto é, era ceifada a vida de um animal. Quarto, essas ofertas ensinavam a Israel que o ser humano é basicamente pecaminoso, cujos pecados merecem a morte. Sem derramamento de sangue não há perdão. A expiação pelo pecado precisa ser feita mediante substituição. A santidade de Deus deve regular e dirigir todas as áreas da vida. E Deus quer ser gracioso, perdoar e ter comunhão com homens e mulheres. Quinto, para que a oferta fosse aceita por Deus, devia haver da parte do ofertante arrependimento genuíno, do profundo do coração e da sincera resolução de viver uma vida de bondade e de retidão. No versículo 3, trago o destaque do holocausto. O termo hebraico traduzido por holocausto significa aquilo que sobe para Deus. O sacrifício era totalmente queimado, o que significa a total consagração do crente a Deus. É essencial a adoração verdadeira. Ao mesmo tempo, esse sacrifício abrangia o perdão do pecado, o que realçava o fato de que antes dos adoradores poderem dedicar-se a Deus, tinham que estar purificados do pecado. Segundo o escritor de Hebreus, Jesus é o cumprimento cabal do holocausto. No versículo 4, porá a sua mão. O israelita que sacrificava um animal curava-se sobre este, para significar assim que ele se identificava com o referido animal que estava tomando seu lugar. Esse ato exprimia a ideia de substituição. Quando o animal morria, era como se a pessoa que o trouxera também morresse, no entanto, permanecia viva para servir a Deus. De modo semelhante, o cristão confia-se a Cristo e une-se a Ele na sua morte. Ele é conclamado, portanto, a viver como se ressurreto dentre os mortos e apresentar-se como sacrifício vivo a Deus. Versículo 9. De cheiro suave ao Senhor. Deus muito se agradava do sacrifício que o crente oferecia como fé e obediência. Paulo explica essa expressão tanto ao sacrifício de Cristo como às boas ações dos crentes. No capítulo 2, destaca o versículo 1. Oferta de manjares. A oferta de manjares, ou melhor, de cereais, era uma dádiva apresentada a Deus como um ato de adoração e que simbolizava a dedicação a Deus,
do fruto do trabalho da pessoa. Subentendia que todo o trabalho humano devia ser feito para o Senhor e que nosso alimento cotidiano deve ser recebido com ações de graça. No versículo 11, nenhum fermento, nenhum mel não podiam ser oferecidos no altar porque eram usados para fomentar a fermentação. A fermentação envolve alteração, decomposição ou deterioração e geralmente simbolizava o mal. No capítulo 3, versículo 1, destaca o sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico era efetuado diante de Deus, no sentido do ofertante ter comunhão com Ele e expressar gratidão ou fazer um voto. Primeiro, para o ofertante envolvia um compromisso com o concerto e celebrava a paz e a reconciliação entre Deus e o adorador. Segundo, essa oferta prenuncia a paz e a comunhão que o crente tem com Deus e com os irmãos na fé, tendo por base a morte de Cristo na cruz. Prenuncia ainda a nossa comunhão plena, quando todos nos assentarmos com Deus no seu reino. Destaco no versículo 17, nenhuma gordura nem sangue. Esses dois elementos são imprescindíveis à vida. Daí, representarem a vida da vítima oferecida em sacrifício. Vida esta que pertencia exclusivamente a Deus. No capítulo 4, destaco o versículo 3, por expiação do pecado. Deus requeria o sacrifício do pecado cometido por ignorância, fraqueza ou involuntariamente. Para que o perdão fosse concedido, pecados deliberados e inocentes, por outro lado, eram punidos com a pena de morte. Um sacrifício pela culpa semelhante ao sacrifício pelo pecado foi promovido para quem cometesse pecado ou dano passível de plena restituição. O sacrifício pelo pecado era também necessária a purificação ritual. Primeiro, o sacrifício pelo pecado prefigura a morte expiatória de Cristo e o fato dele tomar sobre si o castigo dos nossos pecados. A eficácia de sua morte, porém, foi infinitamente mais perfeita do que o sacrifício pelo pecado no Antigo Testamento, pois que nenhum só ato promoveu uma expiação única por todos os pecados. Segundo, nós crentes do Novo Testamento precisamos continuamente do sangue de Cristo para expiar nossos erros, fraquezas e falhas involuntárias que decorrem da fragilidade da natureza humana. O pecado oriundo de uma atitude rebelde e deliberada contra Deus e sua palavra, no entanto, resultarão em juízo e morte espiritual, a menos que confessemos e nos arrependemos deles mediante uma fé renovada na expiação efetuada por Cristo. E por fim, no versículo 12, fora do arraial. Queimar um animal oferecido em sacrifício fora do arraial simbolizava a remoção total do pecado. O Novo Testamento relaciona esse fato com o padecimento de Jesus fora da porta, isto é, fora de Jerusalém, a fim de santificar o seu povo por meio do seu próprio sangue. O cristão também é conclamado assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, isto é, deixando para trás os prazeres pecaminosos deste mundo, a fim de buscar uma cidade celestial e oferecer sacrifício de louvor e de gratidão a Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.